só avisar. A partir de agora está sendo gravada a aula e vai ficar no YouTube depois. Tá. Gente, a partir de agora a aula já vai ficar gravada e vai ficar no YouTube para vocês terem acesso, tá bom? E a participação da fala de vocês. Se a Ananda quiser falar, a Jussi também, pode falar, tá? A Flávia não quer falar, mas se quiser, tá. Então, a questão do inconsciente. É tão importante o desejo de querer aprender, o desejo de participar de algo. Aí a gente coloca assim, mas por que Freud coloca isso? Porque o aprendizado, ele esbarra nessa questão do desejo, né? Tá, leitura, aprender, estudar, é algo que eu preciso ser, sim, conduzido a isso. Mas se eu não tiver vontade, nada vai adiantar. Então, o Freud ele coloca isso, porque precisa. Eu preciso ter a vontade de querer estudar. Mas uma das coisas que também ele coloca, principalmente para a criança e para o adolescente, que é a questão da rotina mesmo de dentro de sala de aula, que muitas das vezes é necessário a gente ter alguns momentos das regras, das frustrações que elas são necessárias para a gente aprender a conviver em sociedade. Dentro de sala de aula é esse microespaço da regra. Quando a criança ela diz, não, eu não quero fazer agora, e o professor está conduzindo aquela atividade, ele diz, mas essa atividade é para agora. Então, vamos aprender, vamos fazer. E a criança que tem uma certa dificuldade de aprendizagem, seja ela metodológica, ou seja ela com base em algum transtorno, se for com relação a isso, vai ter essa necessidade do professor ele ser enfático. Aí entra a questão da rotina mesmo. Ele ser enfático, enfatizar que é preciso a gente estar ali realizando aquela atividade, tem a necessidade da correspondência do aluno. Então, é nesse ponto que vai colocar. E por que Freud também? Porque dentro dessas aulas psicopedagógicas, principalmente na aplicação da anamnese, você vai perceber na conversa com a mãe, com a criança, com a EOCA também, você vai perceber que o desejo da criança, os anseios, porque o adulto projeta na criança o anseio dele. Assim como quando eu converso com alguns pais, principalmente quando eu vou dizer assim, olha, seu filho tem dificuldade de aprendizagem nisso daqui. Vamos verificar o que pode estar acontecendo, porque já experimentamos vários tipos de metodologias e nenhuma delas ele está correspondendo. E aí a gente começa a perceber na expressão dos pais uma tristeza, é uma frustração. Eu digo para eles, é uma frustração, porque você está rompendo com aquele desejo do pai que o filho dele, ele está apresentando ali uma dificuldade que os demais não estão. E logo do primeiro instante nós temos, assim, por hábito, né, já porque é colocado para a gente, que aquele que não está acompanhando, ele vai ter um certo enfrentamento fora. Enquanto que, na verdade, você, como psicopedagogo, vai mostrar para ele, olha, o seu filho, ele vai estar também atendendo igual ao outro, mas no tempo dele, mas se nós formos por esse caminho, se nós auxiliarmos nesse lado aqui. Então, para a criança, é importante a frustração para a convivência social. E vocês, enquanto psicopedagogos, vão enfrentar a frustração de alguns pais com relação ao aprendizado do filho. Bom. Mas, geralmente, às vezes, quando acontece dos pais não aceitarem, que a gente já vê que a criança já tem um nível a mais, no sentido de aprendizagem, de dificuldade. Aí já conversou uma vez, já tentou conversar outra vez, puxou aqui, aí viu, marcou reunião 1, 2, 3, e os pais sempre fogem. Exatamente nessa... É a maneira, eu costumo dizer que é a maneira que a gente está abordando, né, que é o teu lado. Como psicopedagoga, depois você... a gente perceber que o outro ali, porque ele foge, por ele saber que o filho dele é visto como alguém que não está sendo capaz. Então,
dizer para um pai, para uma mãe, que muitas das vezes, olha, o seu filho não está conseguindo, o que é que a gente pode estar vendo aí? Num dos primeiros instantes, mesmo que os pais não aceitem, a gente mostrar, olha, o seu filho vai bem nisso daqui, tem uma coisa que ele consegue. Trabalhe com essa questão do que ele consegue, mas ele não está conseguindo na sala. Isso está sendo frustrante para o aluno. Porque se ele não consegue fazer, daqui a pouco ele perde o interesse pela escola. E aí é que entra o ponto. É chegar e falar também, olha só, ele não está conseguindo. Se você não está aceitando, imagina ele. Ele também está aceitando que daqui a pouco ele vai largar a escola e isso vai ser ruim para a criança, para o adolescente. Vai ser ruim. E ele está começando esse processo de largar a escola. Porque o raio, porque eu não estou conseguindo abaixo alto. Abaixo? Está me ouvindo? Conseguiu me ouvir? Não, tá conseguindo tudo. Tá. Pronto. Então, o que vai acontecer? Simplesmente o aluno vai perdendo o interesse. Aí volta aquilo para Freud. Ele tem que ter o desejo, ele tem que ser estimulado mesmo a querer estar participando. E aí é quando a gente entra com os pais. Tem muitas situações que eu apresento para os pais, que eu chamo eles para conversar, eu digo, olha, o seu filho está tendo isso. E assim, várias vezes eu já tive pais que vieram, realmente, eles nos confrontam, sabe? E ali você tem que ter uma certa frieza, calma. A minha pós-graduação. Tem pais que buscam um enfrentamento assim, com mais energia em cima da gente, né? São mais enérgicos. E eu costumo, quando eu falo para eles, eu digo, olha, quando eu não enxergo o meu filho como ele é, de fato, como ele está se apresentando para mim naquele momento que é tão importante, que é a fase escolar, eu vou estar prejudicando o meu filho. Olhar, mostrar para o pai que ele também não foi 100%, mas ele conseguiu. Mas que o filho dele vai conseguir precisando da ajuda dele. É aí que a gente... É o conjunto, né? É o conjunto, com a ajuda dele. Mas é colocar isso daí, porque muitas das vezes é o desejo do pai. Né? É aquele anseio. Tem pais que querem que os filhos tirem 10 o tempo todo. Eu já tive jovens, colegas, na época de faculdade, que tirava 10 o tempo todo, mas a turma começou, quando ia entrega de nota, todo mundo falava, quando a professora dava os parabéns, aquela coisa toda, que o pessoal, quanto tu tirou? E tirava 10, quando chegava a vez dela, a gente sempre falava assim, e se um dia ela ouvir esse áudio, ver alguma coisa, ela vai dizer, nossa, Darlinda, fala de mim. A gente falava assim, da Patrícia nem adianta perguntar, quando ela vinha doida para querer dizer, olha, eu tirei mais um 10. Só que ninguém queria saber que ela tinha tirado um 10, porque todo mundo sabia que ela tirava 10 em tudo. Chegou um dia que simplesmente ela não estudou, ela disse que sabia as respostas, mas não colocou, foi colocando mais ou menos, ela teve um único 8, pelo menos na graduação. E eu achei aquilo estranho, aquilo me chamou a atenção, sabe? E até hoje eu lembro disso porque é algo que a gente diz assim, mas isso só acontece com criança? Não. Acontece com adulto, acontece com jovem. Nós queremos ser aceitos. Os pais querem que os filhos sejam aceitos, né? E é só isso. É a partir do momento, enquanto psicopedagogo, você mostrar para o pai que você aceita o filho dele daquele jeitinho e que você está usando, apresente para ele que você buscou uma estratégia e que dê um vislumbre de ajuda. Se você começar por aí, normalmente eles aceitam. Olha, tá, a gente pode ver. Teve um pai no ano passado que o filho, eu cheguei a dizer assim, olha, ele está entrando na adolescência. Ele quer estar com os alunos maiores, mas ele tem dificuldade nisso, ele vai se perder. Daqui a pouco ele vai ver, né, olhar para as meninas, perde interesse na educação. No final, eu fui abordando assim essa parte do ego. E o pai se comprometeu e levou o filho para fazer os exames
e hoje ele tem o laudo todo, sabe? Faz um acompanhamento psicopedagógico que nos ajuda e muito. E no caso desse aluno, mais ainda, é a questão da fonoaudióloga, também o uso desse profissional dentro do nosso trabalho psicopedagógico, o auxílio que ele nos dá. Isso ajudou muito. Então, é preciso ver isso, é estabelecer essa relação que é tão importante de respeito, amizade entre a criança e o professor, mas é a criança e a escola, a criança e os pais, né, com relação a olhar o filho dele como um aluno. Bom, Ok, prof. tá bem. Já para Skinner, olha, ponto, eu amo esse autor. Né? Vamos lá. Para Skinner, os instrumentos, né? A questão dos instrumentos. Esses instrumentos, eles precisam ser trabalhados no aluno para que provoque mudança no comportamento. Os instrumentos, além desse comportamento que é provocado, o aluno ele passa a ser mais eficiente dentro daquilo que ele está sendo trabalhado, ou seja, uma atividade. Né? Você quer que o teu aluno ele seja bom em matemática? Hoje eu estava vendo, hoje eu peguei um material de um professor e eu olhando para aquilo ali, um mapa conceitual, eu olhei, meu Deus, por onde começa? Né? E já eu fiquei assim, meu pai. E o aluno que tem que desenhar, mas depois eu cheguei assim, professor, como é que é para fazer isso aqui? Isso para alunos de sexto ano, para um aluno de matemática. Como é para fazer? Aí ele disse assim, não, você vai calculando. Se você chegar aqui que não deu certo o resultado, aí você vai testando esses. Eu disse, poxa, mas vai demorar tanto. Ficou um pouquinho confuso. Mas ele disse assim, não, mas os alunos sabem qual é o caminho que tem que percorrer. Ou seja, ele trabalhou essa questão do instrumento. Eu, como não tenho a informação, eu achei aquilo complicado, adverso, mas os alunos, eles já sabem exatamente por onde percorrer. Ou seja, o professor já trabalhou com ele uma atividade que gera um comportamento, ele já visualiza. Então, o professor faz, é o que a própria teoria coloca, né? Esse condicionamento, comportamento condicionado. Mas conhecer o próximo ponto, que aí já vem para a questão do professor, o psicopedagogo e o professor. Mas no psicopedagogo, o que Skinner contribui para a psicopedagogia? Que o psicopedagogo ele precisa conhecer o comportamento do seu cliente, assim como o professor. E isso só vai ser possível quando nós pararmos para observar, para olhar, deixar no momento da tua atividade, dos teus encontros com o aluno, e o que você vai fazer ali? Você vai procurar estabelecer uma relação onde esse aluno, onde o teu cliente ele possa demonstrar exatamente o que ele gosta, como é que ele é, do que ele prefere, que é para poder você se preparar para uma próxima atividade com ele. Bom, o terceiro ponto. Como conhecer e estabelecer os objetivos. Se eu conheço, né, eu sei exatamente qual o processo, eu já sei como que o aluno não aprende, ele já demonstrou, ele já veio, nós já pegamos aquele parecerzinho que o professor normalmente manda para o psicólogo ou para o psicopedagogo, ele diz exatamente como um aluno é e você também já observou. Então, eu preciso conhecer para estabelecer os objetivos de ensino, daquelas que você vai fazer lá. E a gente diz assim, mas o psicopedagogo faz uma aula de reforço? Não é reforço. São atividades, nós fazemos uma intervenção e de 40, no máximo 45 minutos. Tem gente que estende até 50. Não é muito recomendável porque a gente sabe a questão do tempo de concentração e interesse do jovem. Professora, rapidinho. Nesse ponto aí mesmo, eu ia perguntar. O psicopedagogo, né? Como a senhora disse, não é um professor de reforço. Mas, no caso, tipo, ele tem a metodologia dele para trabalhar com aquela criança e a professora na escola tem outra metodologia. Isso não pode haver conflito para a criança, no caso? Não. Se ele está com dificuldade...
Na verdade, não vai haver conflito e corre o risco dele gostar ainda muito mais da tua metodologia. É só você e ele. O que pode acontecer é Entendi. que a professora ela possa ter uma certa dificuldade. E aí entra uma questão muito importante que vai para a parte ética. Isso eu também já tenho visualizado em algumas situações. Que é o quê? O teu cliente vai passar a perder o interesse na escola. E você vai precisar conhecer Mas não estou exatamente. ouvindo direito. Não. É a Jusce? Porque a Nanda aqui está me ouvindo. É a Jusce? É a Jusce que não está ouvindo? Eu tô. Porque eu acho que tem gente que tá com o áudio aberto, aí. Aí a senhora tá, acho que ouvindo outras pessoas falarem. Eu também estou ouvindo outras pessoas falarem, mas eu estou ouvindo você também. Estou ouvindo bem, o sinal, e está bem alto. Ó, a Tainá tá reclamando do barulho externo. Ah, é? Uhum. Melhorou agora? Um tá, aí tira. Melhorou? Mas eu tô. Melhorou. Ah, tá. Deixa eu ver. Tô ouvindo a senhora. A Flávia não tá dando para ela ouvir. Não, da Flávia tá aqui. Eu acho que ela tá ouvindo, mas o dela tá cortado. Ela cortou o vídeo e o áudio. Eu acho que ela tá só lhe ouvindo, professora. Ah, é? É. Tem a Tainá, que tá falando muito barulho, né? Que ela tá colocando aqui, mas eu acho que sim, uma melhora. Melhorou. Melhorou? Sim, Ah, ela colocou que melhorou. Uma pergunta, esses slides a senhora vai passar para nós depois? tá tudinho para vocês. No portal. Tá no portal todinho. Tá todo o material. Ah, tá. Todo, tá? Porque hoje, quando eu abri o portal, onde tem slide, não estava abrindo. Ele não estava baixando. Só a apostila eu consegui baixar, que está em PDF. Mas os slides não. Deu esse arquivo não encontrado. Nossa. Mas é porque tu tem que... Tem um negocinho lá no cantinho, lá embaixo, que tem como tu baixar, porque às vezes é teu computador que tu tem que atualizar. Aí o meu, eu fui lá, eu baixei, ele abriu. Aí ele abre outra página, aí tu consegue ver o slide da professora. Porque Beleza, dá eu para vou tentar baixar. depois. Dá para baixar todinhas as atividades, tá bem? Beleza, Então, vamos lá. beleza. Pelo diário não dá para abrir mais não, né? Oi. Seus materiais. Rosilane aqui, boa noite. Boa noite, Rosilane. Você tá me ouvindo? Então, pelo diário, tô ouvindo bem. Pelo diário não dá para baixar não, né? Os seus materiais, porque eu tentei hoje e não. Eu vou verificar aqui com a Malu e aí eu vejo com ela o que está acontecendo, se teve algum problema, porque eu mandei. Mas aí a gente, como vocês têm o grupo também, né? Eu posso estar colocando, mandando para vocês. Não tem problema, porque na verdade são os slides que a gente prepara para a turma de vocês, então é de vocês, tá bom? É porque, assim, eu acho que é porque mudou, né? Porque antes era aquele portal que a gente tem no celular, só que não é esse. Eles mandam um link pela internet, a gente abre por lá e lá tá o material. Exatamente. Pois é, olha só, aqui é um pouquinho. Gente, o que acaba acontecendo? Como o aluno, quando ele vem da escola, lá ele tem que dividir a atenção desse professor com vários outros colegas. E você, enquanto pedagogo, no seu atendimento psicopedagógico, é só você e o aluno. Eu já vi muitas situações do aluno na escola, ele não faz. Ele tira foto, ele pega as atividades, leva todas as anotações do professor, as reclamações, e ele só quer fazer se for com a psicopedagoga junto. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, em conhecer e estabelecer os objetivos de ensino, porque você está ali para uma etapa de 10 a 15 sessões que você vai fazer com essa criança para mostrar para ela o caminho que ela pode estar aprendendo, para depois fazer um parecer ou mandar umas instruções para os professores lá na escola. Então, é importante que você compreenda o seguinte, se meu cliente ele está aqui, ele vai fazer tantas sessões comigo para que eu possa auxiliar ele
e não eu ficar na condição dessa mediadora, vamos colocar esse nome, mediadora, entre ele e a escola. Porque corre esse risco, para que você não seja a professora de reforço. Lembrando que você... Eu lhe fiz a pergunta, professora, porque eu já estou na área, né, de educação infantil. Uhum. E esse ano eu tenho um aluno, entendeu? Autista. E foi meu primeiro, assim, meu primeiro aluno que eu peguei esse ano. Então, assim, tem algumas coisas que eu ainda estou meio perdida, mas já procurei, pesquisei no YouTube, li também algumas coisas e vou trocando também ideia, entendeu? Com pessoas que já trabalhou, com a coordenação da escola e tudo mais. Aí, na reunião, no início do ano, a mãe questionou se falou que ia procurar, né, uma psicopedagoga e tal, essas coisas. Aí eu disse assim para ela que de início, como era no início de fevereiro, eu pedi para ela aguardar um pouco, porque eu queria ver como ele era na sala. Eu preciso saber como era a rotina dele, como é que seria, qual era a dificuldade dele para poder eu questionar, né, e falar, olha, mãe, realmente não consegui, alguma coisa assim, para ver qual era a dificuldade dele maior, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, se, tipo, a minha metodologia ou a metodologia da psicopedagoga ia ter conflito alguma coisa, entendeu? Tipo, na cabecinha dele, alguma coisa assim. Era essa a minha dúvida, entendeu? Pode acontecer, né? E isso é como eu te falei. Agora, assim, a partir do momento que você tem as orientações da psicopedagoga de como desenvolver um trabalho com ele, você estabelece essa relação mais próxima. Porque dependendo do autismo, tem um exemplo, assim, também muito do que acaba acontecendo, os pais, eles procuram saber, eles já sabem que o filho é autista. E, às vezes, eles chegam na escola e dizem assim, o meu filho, ele é Asperger. Mas a gente sabe que ele é um autista que tem TDAH ou TDA, e quase assim, sabe, muito próximo de DI. E o pai insiste que ele é Asperger, por leitura, por muitas das vezes ter alguém ter falado, que tem as diferenças. E você vai ter uma certa dificuldade com os pais. Porque quando eles buscam a psicopedagoga, tem psicopedagogos que eles colocam, olha, o seu filho, ele é assim, mas quando vai para a escola, ele passa por umas etapas, até você estabelecer uma relação de confiança com ele, aí que ele vai demonstrar que ele de fato sabe do que ele aprende. Ele de cara ele não vai mostrar, mas tem algumas características e é importante você dar uma lida a respeito, porque tem as características de cada um que pertence ao espectro TEA, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Ter domínio de conteúdo. Bom, para nós e como para qualquer outra criança. Eles são sensíveis, eles conseguem perceber, como qualquer pessoa, né? É ter domínio do conteúdo. A partir do momento que você sabe que o teu papel ali é como psicopedagogo, que você vai trabalhar com técnicas projetivas para ajudar esse aluno a aprender, o que você vai ver? Você vai mostrar até para os pais. Olha, o seu filho ele não precisa estar aqui tantas sessões, porque que é essa a questão. A partir do momento, como psicopedagogo, que você sabe exatamente como que esse aluno ele tem, se ele tem num primeiro momento, se ele consegue ter a ideia de conservação que você identificou, você já sabe que dentro do teu relatório, você já vai sugerir para a professora atividades, como que ele pode estar indo dentro da área de matemática, até da língua portuguesa também, porque o que ele retém? Aquilo que chama mais atenção. Bom, ter o domínio de conteúdo da área psicopedagógica, saber exatamente para que ano, porque quando você encontra um cliente, ele chega para você, eu estou no ensino médio. O aluno o pai leva, olha, ele não está conseguindo, mas até aqui todo mundo ajudou, só que chegou no ensino médio, os professores não querem mais passar ele. E o meu filho tem que entrar na faculdade. Esses são alguns anseios que eu ouço também.
E é quando eu chego, digo assim, mas vamos lá, o que é que ele tem demonstrado? Olha aqui, seu filho sempre apresentou esse relatório, sempre teve essa dificuldade, você foi chamada tantas vezes, agora tenta bem. A situação de quando o aluno é novo naquela escola, ele já veio de outra escola, é observar quantas vezes ele foi transferido, por que que ele foi transferido, chamar os pais e perguntar o que que foi, olhar para as notas, a gente olha assim, olha, ele sempre foi um aluno relapso. Não, ele não foi relapso. Ele não é aluno relapso. A gente precisa saber exatamente o que que houve para poder chegar e dizer assim, olha, o seu filho apresentou alguma dificuldade. Nós vamos ver exatamente que ponto, qual é a dificuldade. E são essas questões de ter o domínio de conteúdo, saber quais são os assuntos, até porque como que você vai adaptar uma técnica projetiva para um adolescente que está no ensino médio? Por isso que normalmente, quando estou na sala, eu digo, né, que o ser psicopedagogo é ter características do Sherlock Holmes. Você tem que investigar tudo, tudo mesmo para poder ajudar esse aluno, esse teu cliente, que aí ele está na condição de cliente. Bom, para Piaget, né? Para Piaget, a inteligência da sua concepção, ela é um mecanismo de adaptação do organismo a situações novas. Como que nós vamos estar lidando? Ó, a Ananda apresentou aqui para a gente essa situação nova. Primeiro, o aluno dela com autismo. Ela foi buscar informações que vão ajudar a ela pensar uma maneira de trabalhar com esse aluno. Ou seja, ela começou um processo de construção de novas estruturas cognitivas dela para pensar atividades para esse aluno. Você foi em busca disso daí, quer dizer, coloca a maneira daquilo que você já sabe a uma nova situação. É a postura investigativa dentro desses processos. Bom, a acomodação. Aí eu já tive alunos, como eu falei para vocês. Ah, professora, mas esse processo, ele é sempre nessa mesma linha, ele segue, ele é linear, né? Ele sempre vai ser assimilação, acomodação e adaptação. Gente, tem crianças que nos surpreende, né? E aí, tem criança tem criança e adulto, eu conheço adulto, que quando você está conversando com ela, que você lança uma ideia, ela simplesmente já captou a mensagem. E tem outros que precisam de uma explicação mais detalhada, precisam de exercício, precisa de um tempo, tem que ter uma atividade prática. Ou seja, existem pessoas com maneiras diferentes de estruturar o aprendizado. E aí a gente pode dizer assim, o que é a assimilação? É a aplicação, né, desses esquemas a uma nova situação, a um problema. Então, a Ananda, ela fez a assimilação, fez a leitura, foi buscar material e agora ela faz a aplicação daquilo que ela leu a algumas atividades. Como que ela vai adequar aquelas atividades que ela viu para aquele aluno dela? Eu vou pegar você como exemplo, tá, Ananda? E isso vai acontecendo. A acomodação. Bom, o conhecimento, ele é modificado, né? Aquilo que você já sabia, aquelas estruturas que você tinha, ela passa por novas situações. Agora você já vê, né? A partir do momento que você aplicou e você diz, bom, essa atividade poderia ser um pouquinho mais diferente, eu posso estar ampliando ela. Isso eu digo aí, ocorreu a acomodação daquilo que você leu, daquilo que foi escolhido para trabalhar com o aluno, você consegue perceber que pode melhorar. Não consegui. Professora, você pode repetir de novo, por favor, que deu barulho. Tá bom, realmente, porque é os colegas que quando falam, eu acho que eu compartilho o som deles com vocês, porque eu estou sozinha na sala. Aí é isso. Bom, ó, o que é? Nessa parte da acomodação,
o que sabia, quando a Ananda ela fez a pesquisa, que é o processo de assimilação, que ela fez a pesquisa, escolheu atividades, ela viu a atividade, e quando ela viu quando ela está aplicando a atividade, que ela vê a criança lá, o aluno dela fazendo, ela também começa a pensar, dizendo assim para ela: eu poderia melhorar isso aqui. O aluno pode fazer um pouquinho mais, essa atividade ela pode ser ampliada para tal situação. Ou seja, o que ela fez? O conhecimento que ela tinha, né, que ela buscou, que ela tinha, mas com aquilo que ela leu, que ela descobriu, ocorreu o processo de acomodação. Porque ela já consegue visualizar. Ela fez o quê? Ela pegou o conhecimento aprendido, usou ele para resolver uma situação que, consequentemente, essa situação já mostra para ela uma mudança. E ela teve, ao olhar, ela teve uma mudança cognitiva também. Ela conseguiu perceber outras situações. É por isso que ocorre a acomodação, no que trata Piaget. E a adaptação é o equilíbrio entre a assimilação e acomodação, a adaptação daquilo que ela aprendeu, que tem toda uma estrutura, tudo aquilo que ela já sabe, ela já consegue aplicar direto. E quando vier um outro aluno com um autismo que seja moderado, alguma coisa, ela diz assim: não, mas com esse aluno agora eu posso fazer tal atividade, mesmo que ela nunca tenha aplicado essa atividade, mas ela já conhece. Então, ela já aplica a uma nova estrutura. Bom? Até porque às vezes tem criança que ela é muito auditiva e a outra é muito visual também, né, Pro? Sim. Então a gente precisa ter essa investigação para saber como vai. Isso aí também ainda estou nessa fase. Agora a gente está afastada, né, por conta desse vírus aí, mas já estava no processo assim que eu estava vendo o retorno dele, entendeu? Olha, que coisa boa. Quer dizer que você já, além de ter feito todo esse processo com você e provocar nele também essa mesma, como é que chama, que a gente pode dizer, quase como uma hélice, né? Esse espiral, porque foi feito em você, enquanto profissional, mas também é feito no aluno. E a gente consegue perceber quando você tem esse olhar. É o que a psicogênese, a teoria de Piaget, ela vem contribuir para o teu trabalho psicopedagógico. Tá? Para Vygotsky, você, enquanto psicopedagogo, o que vai acontecer? Para Vygotsky, você vai olhar para o teu cliente a partir da filogênese, ou seja, você vai querer saber a parte biológica. O que o teu aluno tem? Por que você vai buscar, querer saber que tipo de problemas de saúde ele apresenta? Ele apresentou, a mãe teve enquanto estava no processo de gestação? Ela teve algum susto? Ela caiu? Tomou alguma medicação? Sabe? São coisas, são informações que vai fazer você olhar aquele teu cliente como um sujeito único, mas olhando para a parte biológica, estrutural, aquilo que do processo gestacional, ou até antes mesmo, que aí a gente diz assim, mas antes, ele foi desejado? Ele é um ser amado, porque muitas das vezes, como eu coloquei para vocês, tem alunos que têm dificuldades na aprendizagem, mas não é porque ele tem algum transtorno, ou alguma síndrome, nada. É simplesmente porque ele se autocobra. E quando você faz a anamnese, que você vai buscar ele enquanto espécie, enquanto o que ele deveria desenvolver nas etapas, tudinho, você olha e diz assim, olha, esse daqui não tem problema nenhum. E a gente começa a ver que é lá em Freud, a questão do desejo é aquilo que está emperrando. É a nossa autocobrança, a nossa autoimagem que nós temos diante de algumas situações. Outro ponto que a teoria de Vygotsky vem ajudar vocês no processo investigativo psicopedagógico é olhar o sujeito a partir da sua sociogênese, que é a relação que ele estabelece com o grupo. Lembrando lá da minha colega Patrícia, até a metade
do curso, aí a gente já, assim, todo mundo dizia assim, eu quero fazer trabalho com a Patrícia, mas até fazer o trabalho com a Patrícia era muito bom, porque o trabalho escrito a gente pegava 10, mas no individual só ela pegava 10. Tá? Aí é quando a gente começava a pensar assim, até que ponto o homem na convivência grupal, como é que ele faz? Quais são as estratégias que ele utiliza, que essa criança utiliza? Ou é porque ela não está com vontade de fazer, ou é realmente ela não está conseguindo compreender. E aí a gente passa a estudar esse sujeito a partir desses aspectos da vida dele em grupo, da vida dele enquanto espécie, para segurar essa parte da linguagem, que é a cultura. A gente logo pega o ponto cultural. A ontogênese, que é onde você vê também como ele interpreta, como ele é interpretado, como ele é visto no seu meio sociocultural, sócio-histórico. Tá? Como é que ele é enquanto esse sujeito? E na microgênese, que diz a respeito ao que será observado nesse sujeito, no homem. Por exemplo, quando você está fazendo a EOCA, a aplicação da EOCA, você vai observar como a criança vai manusear os materiais ali na tua frente. Porque a EOCA, na disponibilidade que você vai colocar lá o material para ela demonstrar o que ela sabe fazer com materiais característicos de escola, o que ela vai apresentar para você, você vai ver a relação que ela estabelece com aqueles objetos, se é uma relação de fobia ou se ela tem vontade mesmo de fazer. E aí você vai criar estratégias para estar trabalhando com o teu cliente. Bom, avaliação e aprendizagem psicopedagógica. A aprendizagem ela é um ensino sistemático, né? É o ensino formal, que tem as regras, aonde o aluno ele precisa colocar em prática os exercícios. Ele precisa estar ajustando algumas situações que vão ocorrer dentro de sala de aula. Isso vai requerer dele um engajamento, assim como também requer do profissional da educação. Esse engajamento, porque ele acaba estabelecendo, ele vai ter que aprender, tem certas posturas, tem os conteúdos que ele tem que demonstrar ter domínio, senão não vai conseguir. Então, e aí o que a gente coloca? Que a investigação, a postura, a avaliação psicopedagógica, ela é uma investigação que vai propiciar ao aluno, né, a mostrar a maneira como ele não está aprendendo e você vai apontar a maneira como ele vai aprender para o professor que está lá no finalzinho. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, é só falar. Chegamos na nossa atividade instrucional. Isso daqui é uma verificação para ver se vocês compreenderam. Tá aí o slide. Alguém sabe dizer qual é a resposta aqui? Querem um tempinho para ler? Sim, vou ler aqui. Tá. Pode ler. Alguma dúvida, meninas? Jússi, Roselene, deixa eu ver mais. Tainá, Flávia, Daniele, Raimunda. Se tiverem dúvida, é só falar.
Já? Já sabem a resposta? Eu acho que é. Uma dúvida. Eu acho. Posso chutar? Pode. Eu acho que é a letra C. Alguém dá outra questão? A letra C é parecida com a letra E, né? Aham. É a mesma coisa. Só tem que trocar o. Cortou aqui para mim, só tem que colocar o quê? Eu acho que tem equilíbrio, tem que ter adaptação e depois a acomodação. Não sei, né? Posso estar errado. A adaptação. Aqui a câmera fica bem em cima, não dá para eu ver direito aqui é toda. Então é a letra. Tá. A letra C que você colocou? Eu tô achando que seja a letra C. Eu não respondi esse aí, não. Adaptação, acomodação. Ó, Acho que é a B. a letra B. Sim. De assimilação e acomodação. Lembrando que foram 3, né? Ah, então já errei. Não, eu sei que é. Dá essa dica depois. São 3. São 3 processos. A interação. Eu acho que é a letra C. Letra C. Letra C, constantes processos de equilibração, adaptação e acomodação. Ó, dentro desses processos de equilibração, adaptação, desequilibração, adaptação, mas nós vamos ficar com a letra C. Não, porque eu lembro que tinha equilíbrio, aí tinha acomodação também. Aí, depois que falou que eram 3, aí eu lembrei que tinha assimilação também. Aí eu falei, eu errei, porque vi adaptação. Mas a gente consegue aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima. Ah, agora foi. Vamos lá. Aqui na nossa outra atividade, que seria instrucional, mas como não está dando para a gente fazer isso, mas sugiro a vocês, assim, quem quiser ampliar um pouco mais do seu entendimento, a compreensão a respeito de avaliação, de quanto que ela é importante, né, a educação presencial. Esse tema, ele tem no livro, vocês iriam fazer atividades em grupo, isso daqui não vai ter como está fazendo, ele está no livro de Ivo José, que é a avaliação, tá? Tem na biblioteca virtual de vocês, na avaliação. Olá, som. Como o nome? Avaliação é no livro de Ivo José. Este livro... Esses livros estão na biblioteca da Pós? Isso. Tá. Aí tem como emprestar, né, professora? Tem, e ele é virtual também, mas tem na biblioteca, tem no físico também. Tá. Mas eu penso que é melhor o virtual, porque para a gente pode ler em qualquer lugar, e vocês têm essa facilidade de poder colocar no celular, ainda mais que a gente gosta de estar só com o smart na mão. Então é uma das formas. É um livro ele apresenta uma conceituação muito boa com relação à avaliação.
Outro que você pode estar, todos esses livros aqui a gente trabalha nos nossos slides e tem na biblioteca. Todos eles eu peguei da biblioteca virtual. Um foco psicopedagógico na ação pedagógica e dificuldade de aprendizagem psicopedagógica também. A atuação do psicopedagogo é importante que você compreenda. As sugestões com relação à alfabetização e letramento dentro de sala de aula, por quê? Porque quando você começar a trabalhar com uma criança, por que é importante o psicopedagogo ver isso? Ele tem que ter muito claro os níveis de aprendizagem, ele tem que ter muito claro os conceitos que diferenciam o que é alfabetização, o que é letramento, como que ele vai utilizar um e outro no processo educacional e até nas suas técnicas projetivas, nas atividades que ele vai fazer a verificação. Se o aluno estabelece seriação, eu estou com alergia. Se ele estabelece uma seriação, se ele tem a ideia se ele sabe perceber a diferença. Olá. Tô ouvindo. Ah, que bom. Então, ele vai começar a ver. E um foco psicopedagógico na ação pedagógica tem alguns relatos, tem algumas situações que também acontece muito enquanto docente e psicopedagogo a gente visualizar, principalmente alguns relatos mais da psicopedagogia clínica, que mesmo que vocês não sejam da psicopedagogia clínica, que no nosso caso é institucional, mas você acaba vendo no contexto escolar. E dá para a gente ter assim, uma noção de como é que é esse trabalho. É importante que vocês leiam também. Tem muito material na biblioteca virtual que a gente possa assim, fazer uma leitura. Tem livros muito bons e atualizados. Tá? Agora sim, gente, tem na apostila. Eu queria ver com vocês, antes da gente terminar aqui, eu queria ver com vocês na apostila. Tem alguns exercícios, tá? Alguém pode... Tem como abrir? Eu vou parar o compartilhamento do slide. Não sei se vai me mostrar direto, vai mostrar vocês na sala. Senão eu volto para o slide. Porque quando eu estava fazendo o meu, dava para ver direitinho. Bom, na apostila tem as atividades que eu coloquei para vocês com atividade de avaliação. Como eu expliquei, nós temos a avaliação dessas participativas que vocês vão estar mandando para mim de material e as avaliações que eu já até mandei e vou elaborar mais uma. Conforme o andamento, vamos elaborar a segunda, né? E se vocês tiverem necessidade da gente explicar ainda as outras aulas, eu não tenho problema de vir aqui para atender vocês, tá? Se vocês solicitarem, venham mesmo. Porque a gente só já tem mais um outro encontro marcado com vocês, né? Vocês viram? Qual é a data do outro encontro? É o quarto, lá no nosso, que seria a quarta aula. Mas essa é a primeira que está tendo, né? Essa conferência, né? Exatamente. Mas se então você... seria... Mas tem uma data, professora? Tem uma data. É naquela que está no calendário que eles passaram, né? Exatamente. Professora? Tá. Oi? Professora, eu tenho algumas dúvidas. Pode falar, Sônia. Assim, as atividades, como a senhora falou, né? Tem bastantes atividades que está fazendo. Aí, por exemplo, aquelas questões que eu peguei logo no finalzinho, que tem que estar marcando, né? O quiz. Vai diretamente para a senhora? As atividades já respondidas? Tá. Aí a outra coisa é o questionário, né? Com uma criança que tem dificuldade, né, no aprendizado. Aí tem que mandar, no caso, este questionário que a senhora... Quais são todos esses questionários aqui? Sim, porque a primeira é a anamnese, que você vai estar aplicando. E a EOCA. Havendo a necessidade, eu posso fazer um videozinho explicando o que é. Aliás, tem, na verdade, na segunda aula, não sei se vocês já viram, mas tem explicando mais ou menos o que é uma e o que é outra. A anamnese você vai fazer com o pai, com a mãe, que tem que ser com as pessoas mais próximas dessa criança, daquela que ali está convivendo com ela.
que Uhum. vai ser possível você obter uma informação. Detalhe, até coloco lá, que é interessante que você faça com uma criança que tenha dificuldade de aprendizagem na escola, porque para a gente aprender, para simular essa situação, não vai adiantar você fazer essa entrevista com uma criança que ela é aluno mediano ou excelente. Não é importante para a gente precisa ver exatamente que dificuldades eu, enquanto psicopedagogo, o que é que eu faria agora? De posse dessas informações. Então, são passos, porque vocês, para o trabalho final, vocês vão ter que aplicar uma anamnese. Vocês vão ter que fazer. Então, esse é o momento da gente aprender. Como é que vai? Quais são as observações? Detalhe, eu peço que vocês possam olhar direitinho, observe na hora que você for fazer. Eu não posso ter o contato presencial. Mas se tiver um meio, se puder fazer assim, ou pelo WhatsApp, ou então pelo o Skype, um meio que você possa visualizar, por exemplo, eu estou vendo a feição de cada uma de vocês, né? Assim, eu coloco aqui, tá dando para ver. E dá para eu observar algumas situações. Então, já me ajuda, porque o psicopedagogo, ele vai observar cada detalhe. Aquele que está na sua frente, você vai ver até a maneira quando ele vai responder. Se você me fizer uma pergunta constrangedora, eu vou ter uma expressão, né? Agora, se você fizer uma pergunta que eu tenha eu consigo falar sobre ela com facilidade, nossa, eu vou até relaxar, ou dependendo do assunto, eu relaxo na hora que eu vou falar. E tudo isso você vai colocar lá no finalzinho, na observação, a expressão, em cada situação, quando foi questionado sobre isso. E quando se trata com criança com dificuldade de aprendizagem, tem pontos assim que chamam muita atenção. Como é que foi a gestação? Foi desejado? Você teve problemas durante esse processo? Como é que foi? Você teve alguma situação de saúde, medicação? Tem coisas assim que fica implícito, mas que você observa que pode estar provocando. Oi, Professora Maria Isabel. Tudo bom? Tá? Então, no caso, professora, mas eu respondo, né, aqui, e aqui mesmo eu envio para o seu e-mail, sim, para aquele e-mail que tu... tá? Porque aí essa é uma das avaliações. É importante que vocês mandem para mim. Por quê? Porque como a EOCA, a anamnese, esses exercícios que eu passei para vocês, que vocês têm que mandar para mim, eles são importantes para o final do curso de vocês. Vocês estão agora, mas vocês vão realizar todos eles mesmo lá no final. A construção do parecer, tá? Entendi. Essa questão do parecer, professora, mas eu não tive tempo. Não, você vai simular, você vai imaginar como que seria e procurar maneiras, tá? Se for uma criança próxima a você, e se você puder testar, melhor ainda. Fica muito mais prático. Até para você falar, começar a construir isso, porque vai ser algo diário. A gente necessita muito, eu sou pedagoga em escola particular também, e eu vejo o anseio dos professores por uma luzinha que o psicopedagogo mande para o professor. Eu vejo professores assim, mas como que tem que trabalhar? Com os alunos com DI. E você tem que ver também os pais, tá? Porque tem pais que é muito tranquilo. Você pode trabalhar todo o conteúdo. Mas tem pais que eles não admitem que o filho é DI. E ele quer que o filho tire 10. Tá? E o aluno não tem condições de tirar 10. Ele não vai tirar 10 assim. Só que você pode analisar, tentar equilibrar os dois. Porque é o desejo do pai, é o desejo do filho atender ao pai. Ele se frustra porque ele sabe que ele não vai conseguir atender o pai. Então, tem situações que você vai estar mediando nesses casos. E eu tenho uma situação que, em busca dessa mediação, eu coloco para a mãe. Eu falo para os professores, mesmo que a psicopedagoga não tenha recomendado, ali eu acabo fazendo uma coisa que é errada. A gente não pode ser psicopedagoga no lugar onde trabalha, mas a gente sempre acaba dando jeitinho, assim, sabe? E eu coloco lá para os professores.
principalmente nos componentes que a aluna ela tem dificuldade. E eu digo assim, olha, ela vai estudar para fazer avaliação naqueles assuntos que ela teve mais facilidade para demonstrar compreensão. Quais foram esses assuntos? Eu chego com os professores e peço para eles. E repasso para o pai. O pai, para a mãe, que tem que trabalhar com esse aluno para que ele esteja preparado no dia para fazer a avaliação. Ele vai ter tempo maior para fazer a atividade? Sim, isso é assegurado para ele. Sempre essa questão de tempo vocês vão ter que visualizar. Vocês vão ter que dar uma olhada exatamente nesses pontos. Na anamnese, ele leva quanto tempo para fazer a atividade? Quando você estiver conversando com a criança, você gosta da disciplina? Porque você tem que perguntar para a criança o que ele quer, tá? É necessário fazer esse tipo de pergunta. Como é que é na escola, se ele gosta, qual é o assunto, qual que menos gosta, por que menos gosta. Então, a gente vai investigando todo esse processo, tá bom? Aí, Ok. Outra coisinha rapidinho. Sim, não, tudo É sobre o jogo, né? Uhum. Sobre o jogo. Elaboração do jogo. Uhum. Estou sentindo uma dificuldade, né? Para criar, né? Colocar no YouTube. Toda vez que eu vou gravar, me acabo de rir. Eu não estou conseguindo me concentrar de elaborar. Assim, tem uma data fixa para enviar, eu estou desesperada. Até a gente terminar as aulas, né? Os nossos encontros estão programados para... É que eu peguei o calendário anterior. No calendário anterior, essas nossas aulas terminariam em junho. Mas a coordenadora, ela disse que teve uma alteração. Tanto que, na minha cabeça, nós só iríamos ter essa aula no final de abril. Não era em março. Tava assim. Aí quando ela disse... não é assim que tava? Não, eu vi, mudaram lá no calendário, né? Trocaram, seria a psicologia agora, né? Uhum. A senhora seria no final de abril mesmo. Isso. Olha, então eu estava correta. Eu vi. Ai, graças a Deus. Eu achei que eu tivesse com tanta coisa na cabeça e não tinha prestado atenção mesmo. Mas não. Então, como houve essa alteração... Na verdade, a senhora seria só em maio. Seria 29 e 30 de maio, 12 e 13 de junho. Aí trocou. Uhum. Aí agora o último encontro tá para que dia? O último encontro tá pro dia 4 de abril. Poxa, já tá pertinho. 4 de abril. 4 de abril. 4 de abril. Foi ver o calendário novo que eles passaram, 4 de abril. Gente, eu vou conversar com o professor Vicente, com a coordenadora Marluce, para a gente alterar. Porque vocês vão precisar. Eu preciso que vocês visualizem. Eu queria também, se for possível, para vocês, a gente ter um encontro para mostrar as atividades. Tem um dos slides que eu vou trabalhar com a teoria convergente. E a teoria convergente, ela pauta muito o nosso trabalho psicopedagógico, porque são 3 teorias dentro dela, né? Que é a psicogenética de Piaget, Rivion, Pinochet e a própria do Jorge Visca. E dele, o que ele coloca mesmo, que é a psicologia social, a psicogenética e o que o Jorge Visca traz um pouquinho de Freud dentro. Como é que a gente visualiza? Como é que constrói o diagnóstico psicopedagógico a partir da teoria da convergência, que é a teoria convergente. Aí eu vou ver se tiver a possibilidade, ou então eu faço uns áudiozinhos assim, até com os slides, mandando para vocês para que tenham entendimento. Mas é bacana esse processo da gente tirar dúvida assim, olhando, né? A gente está olhando, está se vendo, aí é mais fácil. Professora? Sim. Eu até dei ideia do WhatsApp, né? Porque daí a senhora colocava esses vídeos aí pequenos. Você pode enviar esses slides para o meu e-mail? Posso sim, minha querida. Posso sim. Tá bom. Obrigada.
Tá bem. Vocês podem passar um e-mail para mim solicitando assim, professora, você pode mandar os slides? Eu mando para vocês, tá? Depois que a Nanda falou, eu voltei no portal e eu consegui já pegar os slides. Ah, conseguiu, né? É lá no Já consegui. finalzinho, né? Bem no finalzinho, não. É porque antes estava assim, não disponível, estava escrito. Agora, quando eu voltei, aí abri o PDF dos slides. Olha só. Pronto. É. Vai ficando. Já peguei, já coloquei no meu arquivo no computador. Ai, que bacana. Então tá ótimo. Onde entra, pelo amor de Deus. Eu tentei muito hoje, não consegui, né? Gente, mas assim, olha o que é bom desse momento. É a gente aprender que hoje em dia não é mais possível nós continuarmos sem saber fazer uso da tecnologia, né? Utilizar a tecnologia para tudo. Nós vamos ter que nos adaptar. Eu vejo o desespero de alguns professores que tinham até um medo grande de mexer no celular, porque para ele o celular era somente para atender ligação e dar uma olhada em algumas mensagens do WhatsApp. E agora ele está tendo que fazer uso para visualizar, para baixar alguma outra coisa, principalmente esses meios de contato. E nós estamos no momento que temos que aprender na marra mesmo, né? Uma das coisas boas uma das coisas boas é esse ponto. Vocês estão aprendendo, assim como nós, mas aprendendo a utilizar esse meio para a gente poder manter essa relação, e é muito bacana, é muito confortável fazer uma aula. Eu sei que está sendo gravado e tudo mais, mas eu estou tendo interação com vocês. É como se estivesse aqui. É diferente que quando a gente está no estúdio, está sozinho. Eu tenho que imaginar que dúvidas teriam. Né? E na hora quando a gente está sozinho, aí a gente fica imaginando assim, meu Deus, bem que podia ter um aluno que era para fazer uma pergunta agora, porque está precisando quebrar esse clima de tensão, né? E a sala aqui teve essa possibilidade da gente quebrar esse clima de tensão mesmo. Foi, sim, verdade. Né? Mas assim, eu sei que eu já tomei bastante tempo de vocês, meninas. O meu contato está aí. Eu não sei se foi disponibilizado para vocês o número de telefone, de WhatsApp, mas qualquer coisa, tá? Podem entrar em contato, mandando material. O quiz, vocês precisam responder porque ele é a avaliação diária. Eu coloquei lá quais os modelos. O quiz você pode responder hoje, ou você pode responder quando você tiver a internet. Ótimo. Os outros também vai ter esse prazo. Eu vou verificar essa questão de estender esse prazo para a gente poder receber o restante das atividades, porque são muitas coisas. E eu preciso que vocês façam isso. É o que eu vou falar com o professor Vicente, com a professora Marluce, para a gente poder fazer assim um processo mais tranquilo. Tá bom? Tá bom. Professor, uma pergunta. Todas as pessoas que estão aqui, elas são da turma de psicopedagogia, né? Isso. Que, no caso, a gente estuda juntas, né? A gente vai se encontrar em algum momento, né? Vai. Quando passar essa loucura. É. Então, tem gente que está perguntando se tem o grupo. Tem algumas pessoas que podem ter dificuldade de baixar o PDF e tudo mais, né? A questão da tecnologia. Aí eu posso montar o grupo, eu vou deixar meu número de telefone, aí vocês me adicionam, falam oi, que aí eu faço o grupo e eu compartilho os PDFs aí, para ajudar. Fica bem bacana mesmo. Hoje em dia o que eu vou colocar meu número. Aí vocês dão um oi aí que eu anoto o número de vocês. Vou colocar aqui. Professora, e a aula de hoje tá lá, é a primeira aula que tá, porque já tá o material todinho que a gente vai estudar, né? Sim. Aí hoje foi só a primeira aula, na segunda é a outra parte que você disse que vai entrar também, que vai explicar melhor o nosso trabalho. Ah, tá, só para entender. É porque eu já dei uma olhada na aula 2 já hoje também de tarde, porque eu tô em casa e por isso que eu queria saber. Então, estou adiantada, vou dar uma paradinha. Ah, não, mas aí qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Beleza.
algumas atividades, assim, é claro que se fosse presencial, a gente conseguiria fazer todos esses jogos, algumas simulações, algumas brincadeiras. Eu tenho outros exercícios que são feitos dentro de sala de aula, tudo mais. Mas como não foi possível, a gente vai adaptando, nos adequando, sendo que essas leituras, esses livros vocês podem encontrar, vocês podem ir em busca, tem alguns pontos. Eu vou estar vendo essa necessidade, ou vocês mesmo, se vocês perceberem, olha, professora, queremos uma segunda, que a segunda aula também seja assim, não tem problema. Eu arrumo um jeito, falo com o professor Vicente e nós vamos vir aqui. Tá bom? Beleza. Professora, uma pergunta. Eu não gosto muito de fazer leitura no computador, porque eu gosto, assim, tipo, de anotar. Às vezes eu não consigo interagir bem na leitura no computador, é isso. Não é a dificuldade de baixar o livro para ler, né? Mas tomando banho e amarrando esse eu prefiro cabelo, meu Deus físico. do céu. Prefiro físico. Tem possibilidade de passar aí para pegar livro emprestado, professora, nesse período? Por exemplo, se eu quiser passar aí amanhã, porque eu estou livre do trabalho, né? Até dia 13. Então, eu ia aproveitar esse tempo para fazer, para ler. Eu acredito sim, que a moça, sim, fica o pessoal da biblioteca, eles ficam até às 18 horas. Hoje está tudo fechado, porque a gente já foi encerrado, mas como estava marcado para estarmos aqui às 19 até às 21, tá? Até às 28 tem, das 18. Beleza, professora. Obrigada. Tá bem. Tá certo. Então, as meninas que estão online, pode adicionar meu número, que dá um oi, que eu anoto o nome de vocês e faço o grupo. Ok. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Tá, professora. Obrigada, hein? Boa noite, bons estudos. Tchau. Pastor. Obrigada, professora. Não, eu estava no vídeo aula aqui com a professora. Prontinho. Sim, mas já terminei. Vou botar aqui. Eu estou em casa, eu estou no computador, no Zoom aqui.